Olá, sexto ano. Então aqui é o professor Gustavo em mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos fazer uma revisão para a avaliação de aprendizagem que acontecerá na próxima semana, na próxima quarta-feira, dia 11/11, na escola pela manhã, assim como foi na outra avaliação de aprendizagem nossa. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Primeiro nós vamos revisar a conotação e denotação, que nós vimos em aulas anteriores. Então, o que é conotação e o que é denotação? Por que nós estamos falando desse conteúdo ainda? Por conta de que tem tudo a ver a conotação com a linguagem figurada, que é as figuras de linguagem que nós estamos trabalhando desde a semana passada. Então a conotação é uma linguagem criada pela população, que nós vimos hoje como correta, para estarmos utilizando em qualquer situação das nossas comunicações diárias. Então pode ser na escola, pode ser na nossa casa, com um grupo de amigos. Então essa linguagem, ela deixa a fala mais criativa, com mais emoção, deixa a fala com mais expressão. Então quando eu falo assim que minha mãe é uma flor, logicamente minha mãe não é uma flor literalmente. Porque eu acho a flor bonita, porque eu acho a flor delicada, aí eu acabo dando características tal qual tá para minha mãe. Mas no caso ela não é uma flor, ela se parece devido a uma comparação que eu faço, né? Então a conotação, ela é uma linguagem figurada. Já a denotação é uma linguagem própria do dicionário, uma linguagem em que não há outro tipo de interpretação. Esse tipo de linguagem, que é a denotação, que vem diretamente do dicionário, é utilizado em que tipo de situação? Situações formais, um trabalho de escola, um trabalho universitário, na hora de uma entrevista de emprego, na hora de eu poder conversar com alguém, por exemplo, um político, uma direção da escola ou outra situação formal que eu tenho. Já a linguagem figurada, que é a conotação, eu posso estar utilizando aonde? Com um grupo de amigos, na minha casa, em uma reunião de pessoas em comuns. Mas claro, sempre lembrando o lugar, as pessoas, a situação e também, principalmente, o contexto onde eu estou inserido. Na linguagem figurada, que é a conotação, eu tenho as figuras de linguagem. E o que são as figuras de linguagem? As figuras de linguagem, elas são formas de eu falar, de eu me expressar ou de eu escrever, em que eu utilizo esse tipo de linguagem. Por exemplo, a comparação. A comparação é uma figura de linguagem em que eu utilizo para comparar um ser com outro devido a alguma característica em comum, sempre utilizando conectivos, como, parecido, tal qual e entre outros. A metáfora, que é bem parecida com a comparação, ela também compara, porém não tem os conectivos. Então é como se eu falasse assim, ó, minha mãe é uma flor. Eu não estou comparando, estou afirmando. Agora se eu falo que minha mãe parece com uma flor, aí eu tenho uma comparação. Então a metáfora e a comparação, a diferença é que uma tem os elementos comparativos, que é a comparação, e na metáfora não tem elementos comparativos. Nós temos a metonímia, né, que eu faço uma relação entre dois termos e tem vários tipos, né? Por exemplo, quando eu troco conteúdo pelo continente, a panela está fervendo. Será que é a panela que está fervendo ou é o líquido ou é a comida que está fervendo dentro da panela? Quando eu falo que eu tomei um copo de água, será que eu tomei o copo ou eu tomei o líquido que está dentro do copo? Então essa daí é o que a gente chama de metonímia. E nós temos várias figuras de linguagem, que está aí no livro de língua portuguesa de vocês, na página 168 e vai até a página 172, que foi o slide que eu fiz para vocês e que eu gravei a aula na semana passada. Então eu gostaria que vocês pudessem assistir novamente, revisar e se tiver alguma dúvida me procurar no meu privado